Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente inicia a nossa última videoaula da disciplina e a última propriedade, a última função inorgânica, né? Então, a gente vai trabalhar hoje com os óxidos. A gente já viu os ácidos, bases e os sais, que são resultados da reação de neutralização entre ácidos e bases. Então, novamente, as funções inorgânicas se reúnem em substâncias com características semelhantes, né? As quatro que a gente já citou. Foco da aula de hoje, então, os óxidos. Bom, o que são os óxidos, né? Eles vão ser substâncias formadas por oxigênio e algum outro elemento químico, sendo que esse elemento sempre é menos eletronegativo que o oxigênio. Por isso, nos óxidos, a gente não tem oxigênio ligado com flúor, tá? Então, é qualquer elemento com exceção do flúor. A gente pode ter três tipos de óxidos. Os iônicos, que vão ser aqueles formados por metal ligado ao oxigênio. Então, a ligação química existente é uma ligação iônica. Os moleculares, que são aqueles formados por não metálicos e oxigênio. E os de rede covalente, que também inclui os não metálicos ligados ao oxigênio. Mas existe uma diferença entre os moleculares e os de rede covalente. Os moleculares a gente tem pequenas moléculas, como é o caso do CO2, do N2O, do NO. Em compensação, os de rede covalente são aqueles onde a gente tem múltiplas ligações ao longo de toda uma estrutura com infinitos átomos ligados por ligação covalente. Que é o caso, por exemplo, do quartzo, que é CO2, assim como a areia, né? Que é o óxido de silício. Aqui alguns exemplos. Então, o gelo seco, que na verdade é o CO2, né? No estado sólido, que quando a gente coloca em contato com algum líquido, ele sublima rapidamente, sai do estado sólido para o estado gasoso. A hematita, que é um óxido de ferro, um mineral que acontece naturalmente, né? E a cal, que é o óxido de cálcio. A nomenclatura dos óxidos ela é relativamente simples. Quando a gente pega um óxido metálico, é só a gente dizer óxido de e o nome do cátion, sendo que o nome do cátion fica sujeito à mesma ideia que a gente trabalha lá nas bases. Se eu só tenho um cátion com uma carga possível, é só o nome daquele metal. Então, por exemplo, o sódio é sempre mais um, então é óxido de sódio. O cálcio também, sempre mais dois, né? Não tem outra carga que o cálcio pode ter. Então, óxido de cálcio. Já aqueles metais que podem ter mais do que uma carga, a gente identifica com que carga a gente está trabalhando. Então, o F2O3 é o ferro com carga 3+, por isso, óxido de ferro 3. Se a gente estivesse trabalhando com FeO, seria o óxido de ferro 2, com carga 2+. Quando a gente vai para os óxidos formados por elementos não metálicos, que são os moleculares ou os de rede covalente, a gente identifica tanto a quantidade de oxigênios quanto a quantidade do outro elemento químico, se a gente tiver mais de uma opção, né? Então, por exemplo, CO, eu só tenho um oxigênio. Eu tenho a opção de CO ou CO2. Então, como só tem um, a gente acrescenta o prefixo mono, que é de uma unidade. Então, monóxido de carbono. Carbono tem um nos dois, né? O CO2, dois oxigênios, então dióxido de carbono. O nitrogênio, eu posso ter também variação no número de nitrogênio e de oxigênio. Como, por exemplo, eu posso ter um ou dois nitrogênios. E eu posso ter um ou dois oxigênios, ou inclusive 5 oxigênios. Então, eu tenho que ter prefixo tanto para o nitrogênio quanto para o oxigênio. NO, monóxido, significa um oxigênio, de mononitrogênio. Então, o segundo nome é sempre relativo ao elemento que está ligado ao oxigênio. 2 nitrogênios, de nitrogênio.
um oxigênio, então monóxido de nitrogênio. Ó, esse aqui que é mais complexo, N2O5, pentóxido de dinitrogênio. E se atentem que eu só uso o prefixo para o óxido quando eu estou falando dos não metálicos, ok? Para os metálicos que a gente viu anteriormente, isso não é necessário. Alguns óxidos metálicos, poucos, podem até seguir essa regra. Classificação dos óxidos. Eu posso ter 5 tipos: óxidos básicos, ácidos, anfóteros, neutros e os peróxidos. Então, os óxidos básicos são aqueles que vão ter um comportamento básico, ou seja, quando reagem com água, formam íons OH-, e quando reage com sal, vai reagir como se fosse uma base, formando sal e água. Então, aqui 2 exemplos, né? É a reação do óxido de sódio com água e com HCl. Quando eu reajo com água, eu formo a base, essa se dissocia formando OH- em solução. Quando eu reajo com um ácido, eu formo sal, NaCl, e água. Os óxidos ácidos vão ter o comportamento de ácido. Quando reagem com a água, vão formar íons H+, e quando reagem com bases, também formam sal e água. Então, o SO3 é um exemplo, que quando ele reage com água, ele forma um ácido sulfúrico, que em água mesmo se dissocia, né, liberando H+. E quando reage com uma base, ele vai formar o sulfato de sódio, que no caso é o ânion relativo ao ácido sulfúrico, SO4, o Na, que vem do hidróxido de sódio, mais a água como produto. Já os óxidos anfóteros, eles podem reagir tanto com um ácido quanto com base. Eles têm um comportamento de um ou de outro, dependendo com quem vai reagir, ok? Geralmente, a gente trabalha com os elementos de zinco e alumínio, então óxidos de zinco e alumínio, e aqui tem algumas outras situações que a gente também pode ter esse comportamento. Então, se eu reajo óxido de zinco com ácido, eu formo sal e água. Se eu reajo ele com base, a mesma coisa. Então, ele tem um comportamento misto. Ele pode ser ácido, quanto ele pode ser base. E aí, por fim, a gente tem os óxidos neutros, que não vão reagir nem com ácido, nem com base. Alguns exemplos: monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio ou óxido nitroso e monóxido de nitrogênio ou óxido nítrico. Os peróxidos são uns óxidos um pouco diferentes, onde eu vou ter 2 oxigênios ligados por uma ligação covalente com carga 2-, ok? Então, esse conjunto todo tem carga 2-. E aí, geralmente, eu vou ter com eles ligados com metais alcalinos, com metais alcalino-terrosos, e ainda a gente tem o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada bastante conhecida. Os principais óxidos vocês podem encontrar e ler a respeito na página 219 do livro, e a gente fala um pouquinho mais também na aula de revisão. Era isso, pessoal.